Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de meditar mais um dia na palavra do Senhor. Que maravilha com tudo isso para poder criar intimidade e relacionamento profundo com o nosso Deus. E a nossa meditação vai mergulhar no segundo livro das Crônicas, capítulo 2, e o nosso versículo de trabalho vai ser o versículo 4. E nele está escrito: Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele censo aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Que maravilha, aqui nós temos logo de cara, né, que Salomão, ao assumir o reino e dando, vamos dizer assim, dando ação, dando continuidade àquele propósito que o rei Davi já tinha iniciado e fez toda a preparação para quando chegasse a assunção do reino por Salomão, ele pudesse fazer a execução, que era da construção do templo. Salomão, a primeira coisa que ele estabelece aqui é a compreensão do que é o propósito, por que é que ele vai fazer determinada obra, né? E aqui nesse versículo, ele vai estabelecendo uma série de propósitos, uma série de finalidades do que estava ali, vamos dizer assim, estava por trás da construção do templo. Não se tratava apenas de construir um templo. O templo, ele tinha por finalidade, ou ele tinha por propósito, além de, vamos dizer assim, de consagrar, oferecer aquilo que o coração do seu pai entendia ser bom, ser excelente, deveria ser de maneira excelente para o Senhor. Ele tem que os propósitos estavam envolvidos ali, era, primeiro, quando ele diz assim, que era para uma casa destinada para ele consagrar, destinada para queimar perante o Deus o incenso aromático, para o pão contínuo da proposição, para fazer holocaustos da manhã e tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus. E ele dizia que aquilo deveria ser de forma perpétua, perpetuamente uma obrigação de Israel. Mas quando a gente fala uma obrigação, é que Israel deveria ter a consciência que era uma tarefa que deveria ser cumprida, porque aquela tarefa agradaria o Senhor. Então o primeiro aspecto que a gente considera é isso, que quando você recebeu a incumbência, você agora está na sua responsabilidade de fazer a missão, de cumprir o propósito. Aqui, Salomão, ele diz que parte para o propósito com uma compreensão do que é o propósito. E por vezes, a gente tem dificuldade de servir ao Senhor porque a gente não tem compreensão do nosso propósito, né? Compreensão da missão que nos é dada. E essa falta de compreensão acaba, vamos dizer assim, deixando a gente em dúvida ou desanimado. E é importante a gente deixar aqui claramente que a compreensão do propósito, no primeiro momento, não é o mais importante. A compreensão do propósito, ela facilita as nossas ações. A compreensão do propósito, ela vai fazer com que o nosso espírito, que a gente se sinta mais motivado ou que a gente se sinta até mesmo mais questionador dentro do processo. Aqui foi bom, porque Salomão já entendia o propósito, mas por vezes você não vai entender. E o Senhor não vai te esclarecer os propósitos, mas o Senhor espera sim uma obediência da tua parte, uma obediência da tua vida, um obediente da tua posição como cristão. E aí, para partir para a construção, ou para partir das medidas interessantes, já que Salomão tem materiais, já tem toda a estrutura como vai ser feita, tem os desenhos, né? Tem os desenhos que ele recebeu do seu próprio pai Davi. Inclusive, o seu pai Davi se propôs de fazer a própria divisão, como haveria de ser o funcionamento do templo e as pessoas que deveriam atuar ali como sacerdotes, como cantores, como porteiros, nas mais diversas funções. Agora, Salomão, a preocupação dele aqui agora é, vamos dizer assim, determinar quem vai ser o construtor, quem deveria ter a habilidade para isso. E aí ele vai lá no versículo 3 e o versículo diz assim: Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandar cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Mas agora ele não quer exatamente só o cedro. Agora ele quer efetivamente muito mais do que o cedro. Ele quer o construtor, o homem que vai ter a habilidade, o homem que vai ter, vamos dizer assim, a condição de transformar a ideia no propósito, na materialidade daquilo que efetivamente. Então, ele vai ainda continuar dos materiais, mas ele vai se centrar principalmente no construtor. E aí, lá no versículo 7 diz assim: manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Ou seja, mesmo Salomão já tendo homens, vamos dizer assim, destinados a esse trabalho, mas ele não tem, efetivamente, o homem com a grande habilidade. E o interessante é que o rei Hirão, ele vai mandar, ele reconhece, por exemplo, o reinado de Salomão. Salomão e Hirão ali, vamos dizer assim, mantém o estabelecimento da própria relação comercial e de amizade que Davi já tinha. Era uma relação que, como toda relação comercial, deveria trazer, vamos dizer assim, benefícios para os dois, né? De benefícios para os dois, em que Salomão, acho que vai, inclusive, colocar 20 cidades à disposição do rei Hirão, vai receber cedros. E aí uma preocupação que tem é que o homem mandado pelo rei Hirão é interessante, como a gente vai ver aqui no versículo 3, que ele diz assim: agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão Abi,
Aí no 14 ele continua, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai é homem de Tiro, este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em pano azul, em linho fino e em carmesim. E é hábil para toda a obra de buril e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, o que eu acho interessante desse homem que vai aparecer aqui, que aqui no livro de Crônicas, ele vai trazer que ele é da tribo de Dan, mulher das filhas de Dan, né? Dando uma ideia, mas na verdade, lá no livro de Reis, não me lembro se é o capítulo 5, no livro de Reis, ele vai trazer que é da tribo de Naftali. Talvez ali, porque as duas tribos ali estavam muito juntas, né? Talvez, eu não sei, ou talvez ele não tenha clareza se ele era da tribo de Dan e morava em Naftali, só sei que há vamos dizer assim, essas informações um pouquinho, não vou dizer divergentes, essas informações talvez uma complemente a outra, mas eu não entendo exatamente no aspecto como, talvez seja como eu tenha comentado. Então é um homem que engraçado é que já tem uma ligação com o povo de Israel, porque é um homem que apesar de ser filho de um homem de Tiro, mas também é ligado às tribos, ou de Dan ou de Naftali, como nós estamos comentando. E é um homem extremamente habilidoso, e é um homem que é interessante que tudo isso, ele é colocado como o próprio servo de Davi, porque o próprio rei Irão, ele coloca assim, meu senhor, teu pai. E então eles vão trabalhar de forma, vamos dizer assim, interessante. E aí tudo que Davi, ou Salomão nesse momento precisa fazer, é aquilo que ele começa, ele separa ali entre o povo que vive em Jerusalém, ele separa vários estrangeiros para poder fazer o serviço pesado, né? O pesado são 153.600 homens, né? 153.600 homens que ele coloca para ser carreteiros, que ele coloca para ser cortadores de montanha e também alguns para ser inspetores na obra do povo. Ou seja, a obra ela vai começar a acontecer. E o interessante desse processo, que ele deixa uma mensagem muito, muito importante, muito útil para a gente, é que quando você já tem uma estrutura montada, uma relação que a tua família criou, uma relação saudável, o interessante é que você mantenha essa relação, que você valorize não só pelo teu nome, mas pelo nome do teu reino, o nome do teu pai, o nome daquilo que vão ser servidos. E aí, Salomão, ele começa a dar forma nisso aí e mantendo aquilo que o próprio Davi já tinha iniciado. Ou seja, usando as próprias estruturas que Davi já tinha deixado, ele com toda a sabedoria, ele começa a executar o plano, ele começa a executar os propósitos da construção do templo. Ou seja, o templo está se aproximando. Salomão começa todo esse processo, mantendo a sua unidade, a sua amizade com o rei Irão. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, hoje nesse sábado maravilhoso, que Ele possa te abençoar e que a gente possa ser instrumento da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor cuide de nós.